E eu tenho meditado, oh Deus, eu tenho meditado sobre a nossa maneira de olhar para a obra, olhar para aquilo que Jesus quer. Tânia falou fortemente aqui sobre a importância de olharmos para Jesus. E nós, muitas vezes, deixamos de olhar para Jesus por causa das circunstâncias. Nós deixamos de olhar para Jesus por causa de lutas. Nós deixamos de olhar para Jesus por causa de tentações. Nós deixamos de olhar para Jesus por causa de ganância. Nós deixamos de olhar para Jesus por inúmeros motivos. E apóstolo Paulo, ele foi um homem que viveu muitas lutas. Ele foi muito provado, mas ele não deixou de olhar para Jesus. Ele manteve os seus olhos fixos em Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos membros uns dos outros. A palavra de Deus diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Então, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos lembrar onde nós estamos. Então, nós estamos em Cristo, escondidos em Deus. Nós fomos colocados em Cristo e nós estamos escondidos em Deus. E nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos perder isso de vista. Quando nós nos esquecemos do lugar onde nós fomos colocados, nós temos a tendência de sair desse lugar. Então, o apóstolo João escreve à igreja ali em Éfeso e fala para a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caístes. Não é lembra-te onde você caiu, é de onde. Lembra-te de onde. Então, nós fomos colocados em uma posição, nós estamos em uma posição em Cristo Jesus. E nós não podemos sair dessa posição. Muitas vezes nós saímos dessa posição. Muitas vezes nós deixamos de permanecer no lugar onde nós fomos colocados. Então o apóstolo Paulo diz que Deus nos abençoou em Cristo nas regiões celestiais com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então, onde Deus nos colocou? Onde? Nas regiões celestiais. Em quem? Então, onde está Cristo? Cristo está nas regiões celestiais. Cristo está sentado à direita de Deus. Onde nós estamos? Assentados com Cristo. Nós estamos em Cristo, amém? Amém, irmãos? Nós estamos em Cristo. Onde Cristo está? Nas regiões celestiais, assentado à direita de Deus. Então, nós não podemos esquecer onde estamos, o lugar onde fomos colocados. Por quê? Porque quando nós perdemos a visão de onde estamos, nós erramos o caminho. Nós saímos do caminho. Então, Provérbios diz que sem visão o povo se corrompe. Sem visão o povo se perde. Então, se eu estiver olhando para o lado errado, eu vou errar o alvo. Se eu estiver olhando para a pessoa errada, eu vou errar o caminho. Então, eu preciso aprender a olhar para aquilo que é o alvo, para aquilo que é o plano de Deus, o propósito de Deus. Então, onde você está? Diga aí para o seu irmão. Agora pergunta para ele, qual é a resposta? Responde agora para o seu irmão. Você está em Cristo? Você está em Cristo? Ou você está em você? Porque se nós estivermos em nós mesmos, nós vamos querer andar de acordo com a nossa própria cabeça. Andar de acordo com a nossa própria cabeça não presta. Nós precisamos aprender a obedecer o que a palavra de Deus diz. E aí eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12.
E aí você vai ver que em 1 Coríntios 12, apóstolo Paulo está falando sobre a diversidade dos dons. Apóstolo Paulo vai estar nos mostrando que quem distribui os dons espirituais é Deus e que os dons espirituais pertencem a Deus. Então você tem dons dados por Deus. Você tem dons que foram dados pelo Espírito Santo. Nós recebemos dons do Espírito. E para que nós recebemos dons do Espírito? Para a edificação do corpo de Cristo. Os dons foram dados para a edificação. Então, o dom não é para mim, o dom é para o outro. Você não tem um dom para você, você não usa o dom para você, você usa o dom para edificar o corpo de Cristo. O dom é para edificação. O único dom que é para você, o único dom que é para a sua edificação é o dom de línguas. Então, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, o dom de línguas é para a sua edificação. O dom de profecia, o dom de visão, o dom de intercessão, o dom de fé, o dom do amor é para o outro, não é para você. É para você servir o corpo de Cristo. Então, aqui, a gente precisa pensar um pouquinho. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Então, você recebeu um dom de Deus, que foi dado por Deus, conforme Ele queria. Então, o dom que você tem, foi Deus que te deu. O dom que você tem, foi Deus que deu para você. E Ele deu para você porque Ele quis. Amém? Deus te deu um dom porque Ele quis. Ele quis te dar o dom. Então, você recebeu um dom. Então, você tem agora uma responsabilidade. Você recebeu uma responsabilidade de Deus. Olha o versículo 18. Mas na realidade, Deus colocou os membros do corpo, cada um conforme Ele quis. Então você foi colocado no corpo de Cristo, porque Ele quis, para fazer o que Ele quer. Você foi colocado no corpo de Cristo, do jeito que Ele queria, para fazer o que Ele quer. Então você não vai fazer o que você quer. Você precisa fazer o que Ele quer. Porque você foi colocado onde Ele quis. Você está aqui nessa congregação, você pertence a essa congregação, foi Deus que te trouxe aqui, então é para fazer o que Ele quer. Você foi colocado nessa congregação para fazer o que Ele quer. Não é para fazer o que você acha. Não é para fazer o que você pensa que deve ser. Você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. E você não pode achar que o seu dom é a cadeira. O seu lugar é esse de sempre. Seu dom não é a cadeira. Seu dom é serviço. Seu dom é estar edificando o corpo de Cristo. Você está chamado para servir o corpo, orando por enfermos, visitando irmãos, cuidando de pessoas, discipulando, ensinando a palavra, cuidando de crianças, ajudando na música, ajudando na intercessão. Você precisa dedicar o seu tempo no corpo de Cristo para fazer o que Deus te chamou para fazer o que Ele quer. Você não foi chamado para fazer o que você quer, você foi chamado para fazer o que Ele quis que você fizesse, que Ele queria que você fizesse. Então, isso é muito importante. Então, você está fazendo o que Deus te chamou para fazer? Você sabe o que Deus te chamou para fazer? Você sabe o que Deus te chamou para fazer?
Se você não sabe o que Deus te chamou para fazer, você não está ouvindo os irmãos que estão perto de você. Porque os irmãos que estão perto de você sabem qual é o seu dom. Os irmãos que estão perto de você sabem qual é o chamado de Deus na sua vida. Eles sabem. Por quê? Porque o dom não é para você, o dom é para o outro. Então, quando o outro olha para você, ele sabe como você pode contribuir. Quando o outro olha para você, ele sabe como você pode servir. Ele sabe como que você pode trabalhar no corpo de Cristo. Então, nós temos dons de serviço, nós temos dons proféticos, nós temos os dons de ensino dentro do corpo de Cristo, nós temos inúmeras maneiras de servir no corpo de Cristo. Agora, qual é o nosso problema? Na maioria das vezes, nós nos esquecemos de olhar para o lugar certo. Nós nos esquecemos do poder do Evangelho. Nós nos esquecemos daquilo que o Evangelho fez por nós. Nós nos esquecemos da obra do Filho e ficamos pensando, ficamos elucubrando, ficamos assim perdidos nos nossos pensamentos, achando que poderia ser outra coisa, achando que poderia ser de outro jeito, de outra forma. Presta atenção no que o Espírito Santo está fazendo agora. Presta atenção no que o Espírito Santo está falando agora. Presta atenção na necessidade que está perto de você. Então, nós não podemos perder de vista aquilo que nos alcançou. Apóstolo Paulo, ele fala que ele não se envergonha do Evangelho. Apóstolo Paulo, ele fala que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E ele viveu pelo Evangelho, ele andou pelo Evangelho. E apóstolo Paulo envia Timóteo para falar com a igreja de Corinto. Abre aí 1 Coríntios, capítulo 4. Ele envia Timóteo para falar com a igreja de Corinto, para fazer o quê? O que ele mandou Timóteo fazer na igreja de Corinto? Versículo 13, versículo 14. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos advertir, como a meus filhos amados, porque ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois pelo Evangelho eu mesmo vos gerei em Cristo Jesus. Portanto, rogo-vos que sejais meus imitadores. Para isso mesmo vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos fará lembrar do meu modo de vida em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Então, Paulo enviou Timóteo à igreja de Corinto para lembrá-los. Lembrá-los do quê? Do Evangelho. O Evangelho é um estilo de vida. O Evangelho é uma maneira de viver. O Evangelho me leva a andar de uma forma santa, pura, verdadeira, honesta. O Evangelho me leva a olhar para Jesus. O que Jesus fez na cruz, o que Jesus derramou na cruz, o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus. Muitas vezes nós paramos de olhar para o que Jesus fez e ficamos olhando para aquilo que os outros não estão fazendo. Deixamos de olhar para Jesus e começamos a olhar para outras pessoas que poderiam fazer desse jeito, poderia fazer daquele jeito, poderia fazer dessa forma. Mas você está fazendo o que você foi chamado para fazer? Você está vivendo o Evangelho dentro da sua casa?
Você está vivendo Jesus dentro da sua casa, você está vivendo o Evangelho dentro do seu trabalho, você está vivendo o Evangelho por onde você passa, onde você vai. Nós não podemos esquecer do Evangelho, porque nós fomos plantados na casa do Senhor para servir lá fora. Nós fomos colocados na casa do Senhor para servir lá fora. Então, o meu chamamento, ele tanto é para dentro como ele é para fora. Então, eu trabalho na edificação do corpo, mas também trabalho na evangelização do mundo. Eu trabalho na edificação dos meus irmãos, mas eu também trabalho para a salvação dos perdidos. Então, nós não podemos perder de vista o nosso chamamento. Apóstolo Paulo, ele exorta a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto, ela tinha muitos dons, tinha muita qualidade. A igreja de Corinto, ela era uma igreja muito generosa. A igreja de Corinto, ela tinha aspectos assim maravilhosos, mas volta e meia eles esqueciam do caminho. Eles se desviavam do caminho. Eles entravam por caminhos que não eram bons. E apóstolo Paulo fala, irmãos, uma coisa só eu me propus saber entre vós, e isto, Cristo, e este crucificado. Eu só me propus a saber sobre Cristo e mais nada. Eu não quis saber sobre as particularidades de vocês. Eu queria saber sobre Cristo. Cristo está no centro, Cristo está sendo adorado, Cristo está sendo visto, Cristo está sendo exaltado. Então, o apóstolo Paulo tinha Cristo como centro da sua visão. O apóstolo Paulo tinha Cristo como aquilo que ele não podia perder de vista. Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Veja como que Paulo agora, escrevendo à igreja de Filipe, veja como que ele fala com essa igreja. Sim, de fato também, versículo 8, Filipenses 3, 8. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Irmãos, o que você tem considerado? Cristo. O que você tem dado valor? É Cristo. Porque quando muitas vezes a gente fica não estou considerando Cristo. Quando eu começo, não, porque tem isso, não, porque tem aquilo, não, porque esse, não, porque aquele. Irmãos, isso não é considerar Cristo. Isso é considerar as coisas maior do que Cristo. Isso é considerar o que as pessoas fazem maior do que Cristo. Então, ele está dizendo, considero todas as coisas como perda. Sabe quem era o apóstolo Paulo? Fariseu dos fariseus. Você sabe o que significa isso? Ele era formado na melhor escola de farisaísmo. O apóstolo Paulo, ele foi formado pelos maiores mestres. Ele conhecia a lei em profundidade. Ele fez os 4 níveis da escola do judaísmo. Ele tinha alta formação. Ele era um homem muito gabaritado. Ele tinha uma formação invejável. E ele considerou toda a sua formação como perda. Ele considerou o naufrágio, ele considerou os açoites, ele considerou as prisões, ele considerou as pedradas inferiores à obra de Cristo. Ele não deu valor às pedradas, ele não deu valor às prisões, ele não deu valor
aos naufrágios, ele valorizou Cristo. Ele colocou Cristo em primeiro lugar. Então, o que ele queria? Ele queria o conhecimento de Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas. Você sente que está perdendo alguma coisa ou você sente que você não quer perder nada? Você sente que você está perdendo ou você está querendo tudo e mais Jesus? Porque ele está falando sobre perder. Então, muitas vezes, ouvimos e gostamos de um evangelho onde as coisas vão ser restituídas, onde as coisas vão ser restauradas. O que eu perdi, eu vou ser restaurado. Mas esse evangelho aqui está falando sobre perder. O que está escrito na Bíblia está falando sobre perder. Jesus disse que se eu amar mais a minha vida do que a Ele, então eu vou perder. Mas se eu perder a minha vida por amor a Ele, então eu vou ganhar. Então, como que você está vivendo? Como que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo sabendo que estamos perdendo mesmo certas coisas? Ou queremos aproveitar tudo, ou queremos abraçar tudo, porque aqui ele está falando sobre perder. Perder por amor a Cristo. E ele está falando sobre considerar como esterco. Você sabe o que é esterco, né? Considera, porque essas coisas que a gente dá muito valor, fede. Não é bom. Versículo 9, e ser achado nele. Eu quero ter o conhecimento de Cristo e ser achado nele. Não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para quê? Para conhecer Cristo. Olha a centralidade do Evangelho. Perder tudo por causa de Cristo, perder tudo para conhecer a Cristo, perder tudo para ser achado nele, perder tudo para conhecer a Cristo. Eu queria que você prestasse atenção. Eu queria que você soubesse que o Evangelho, ele nos chama para participar dos sofrimentos de Jesus. O Evangelho, ele nos convida a tomar a cruz, como Cristo tomou. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, então faça o quê? Negue-se a quem? Isso é negar a si mesmo. O que o apóstolo Paulo está falando, ele está falando sobre negar a si mesmo. Nós precisamos, irmãos, aprender esse caminho da cruz. Quando nós vamos lá em Jerusalém, lá tem um caminho chamado Via Dolorosa, por onde supostamente Jesus andou naquele lugar. Nós sabemos que aquele lugar ali, Jesus andou, está 20 metros para baixo, porque tantos escombros, tantas reconstruções, que o lugar mesmo que Jesus pisou está muito para baixo, está soterrado. Mas o fato é que existe um caminho. E esse caminho da Via Dolorosa é a nossa vida. Jesus falou sobre ser perseguido. Jesus falou sobre orar pelos que nos maldizem. Jesus falou para bendizer os que nos perseguem. Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre não amar a própria vida. Muitas vezes, irmãos, porque amamos muito a nossa vida, não aceitamos um não. Não aceitamos um espera. Não aceitamos um calma aí. Nós precisamos aprender a amar mais Jesus do que nossa própria vida. Nós precisamos aprender a amar mais o que Jesus fez do que as coisas que nós gostaríamos de fazer.
Mas, irmão, então o evangelho é derrota? Não, meu irmão. O evangelho é a gente ganha quando perde. Quando se perde é que se ganha. É assim dentro do evangelho. Esse mundo aqui oferece vitória instantânea. Mas tudo que ganhar aqui vai ficar aqui. Mas tudo que nós perdermos aqui vai ser somado para a vida eterna. Isso é a diferença. Tudo que nós perdemos aqui vai acrescentar na vida eterna. Vai acumular galardão para a vida eterna. Então, versículo 10. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Agora, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Então, presta atenção no que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando sobre conhecer Cristo, ser achado no Cristo, o conhecimento de Cristo. Aí ele está falando sobre o poder da ressurreição. Agora, nós precisamos do poder da ressurreição para quê? Nós precisamos do poder da ressurreição para podermos participar dos sofrimentos, nos identificarmos com ele na sua morte. Então, nós somos batizados, morri com Cristo. Agora ressuscitei com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos viver a realidade. Agora vamos provar da realidade agora. Cada dia. Lucas 8:18 ou 9:18. Tomar a cruz a cada dia. Cada dia tomar a cruz. Cada dia nós somos chamados para tomar a cruz. Agora, quando nós perdemos a visão da cruz, quando nós perdemos a visão de quem é Jesus, nós erramos o caminho. Nós erramos a direção. Então, para nós não errarmos o caminho, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Continuando o versículo aqui. 11. Para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Apóstolo Paulo não está considerando nada como certo. Apóstolo Paulo ele não está considerando nada como se já cheguei, já ganhei, já sei. Ele não está falando desse jeito. Ele está falando assim, irmãos, para ver se consigo chegar, para ver se consigo ser achado. Olha a forma com que ele está falando. Ele não está dizendo assim, ó, sou o cara, ó, cheguei, ó, já sei, ó, tá vendo eu? Ó, eu venci. Não. Ele está falando para ver se consigo, para ver se sou achado, para ver se consigo participar. 12. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Então vou o quê? Prosseguindo. Prosseguir, como que você prossegue? Olhando para trás? Olhando para frente. Eu vou prosseguindo. Eu vou prosseguindo para ver se consigo alcançar. Olha como que ele está falando. Para ver se consigo alcançar aquilo pelo qual também fui alcançado. Olha a maneira com que ele está falando. Ele não está dizendo assim, olha, vocês aí, ó, precisa aprender, porque eu já venci. Está vendo? Está me vendo aqui? Ó, eu já consegui. Não. Irmãos, vamos olhar para Jesus. Vamos seguir o alvo. Vamos perseguir a Cristo. Vamos andar todos os dias olhando para Ele, para ver se conseguimos alcançar aquilo pelo qual também fomos alcançados. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte:
Olha o 12. O 12 ele disse: não que eu já tenha alcançado. Olha o 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, ele está dizendo, irmãos, não olha para trás, olha para frente. Você sabe o que acontece conosco quando nós olhamos para trás? Nós desprezamos aquilo que Jesus está fazendo agora. Quando nós paramos e ficamos olhando para trás, nós desprezamos a presença de Deus agora. Nós deixamos a presença e ficamos olhando para trás. Porque a presença de Deus não está lá atrás, a presença de Deus está aqui, agora. É aqui. Sabe o que você vai mudar no passado? Nada. Nada. Mas o passado tem poder. O passado tem poder de paralisar as pessoas e não deixar as pessoas viverem o presente. O que é viver o presente? O que Deus está fazendo agora. Como que o Espírito Santo está se movendo hoje. Então, nós precisamos nos movimentar de acordo com o Espírito Santo. Nós precisamos nos guiar pelo Espírito Santo. Nós precisamos ceder ao Espírito Santo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial. Então, olha para o alvo. Existe um prêmio. Existe um prêmio. Irmãos, existe um prêmio. Vale a pena sofrer. Vale a pena passar por sofrimento por causa desse prêmio. Nós estamos no Brasil. Nós não temos perseguição, como tem na China, como tem no Uzbequistão, como tem no Cazaquistão, como tem no Iraque, como tem no Afeganistão, como tem na Nigéria, como tem na Índia, como tem em Cuba, como tem na Colômbia, como tem na Nicarágua agora, perseguição começando nas cidades do México. Irmãos, ainda temos liberdade. Para de ai, ui, 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 ai, 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 para com isso. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Quando eu era criança, tinha uma música, faz tempo quando eu era criança, né? Talvez tenha alguns aqui que vão lembrar assim, conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o caminho, Ele te ajuda a carregar a cruz. Então, conta para Jesus onde é a sua dor e olha para frente. Conta para Jesus, está doendo? Eu não estou dizendo que não vai doer. Eu não estou dizendo que a gente não vai sofrer. Eu estou dizendo que vamos sofrer sim, vai doer sim, mas olha para Jesus. Olha para Jesus. Tem uma outra música, estava pregando recentemente aqui em São Paulo, numa igreja de jovens, e eu estava falando para eles ali, por incrível que pareça, a maioria deles conhecia essa música, né? Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Se você ficar reclamando, significa que o remo está na sua mão. Se você ficar batendo o pé, o remo está na sua mão. Mas solta o cabo. Tira o remo da água. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Eu estou aprendendo muito esses dias. Estou vivendo grandes dias de aprendizado. De esperar em Deus para cada dia. De esperar em o que Deus vai fazer agora. O que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer? E eu tenho visto que quando a gente confia nele, como diz o salmista, aquele que faz do Senhor o seu refúgio, não precisa de mais nada. Quem tem o Senhor como seu refúgio, não precisa de mais nada.
Então, irmãos, nós precisamos aprender a olhar para Jesus. Por isso, versículo 15, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar, e sem alguma coisa, se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Então, ele está falando sobre prosseguir, ele está falando sobre alcançar, ele está falando sobre andar, ele está falando sobre olhar, ele está falando sobre deixar, ele está falando sobre esquecer, deixa para trás. Olha para frente. Vamos olhar para Jesus. Vamos mirar os nossos olhos em Jesus. Quando olhamos para trás, irmãos, erramos o caminho. Quando olhamos para trás, paramos de andar, paramos de crescer, paramos de experimentar a bondade de Deus, o amor de Deus. Por quê? Porque ficamos olhando para trás. Apocalipse, capítulo 5. João estava ali, a partir do versículo 1. João estava ali, tendo uma das visões que ele teve. E João viu que tinha o livro. João viu, ele viu ali no trono, o cordeiro que estava sentado no trono. E ele viu um livro que estava escrito por dentro e por fora, e o livro estava selado. E ele viu também um anjo forte, clamando em alta voz. E o anjo clamava: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? E aí João percebeu que tinha um silêncio no céu. João percebeu que ninguém respondia ao clamor daquele anjo. E João começou a chorar. E João começou a ter um clamor no coração dele, porque ele dizia que ninguém for achado digno. Mas aí, num determinado momento, vem o ancião de dias e fala para João: não chore, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os selos. Aí João disse: nisso vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro na mão direita de quem estava sentado no trono, e logo pegou, e os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incensos, que são as orações dos santos, e eles cantavam: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Irmãos, sabe para quem Jesus está olhando agora? Sabe para quem Jesus está olhando agora? Deus está olhando para Jesus. Deus está olhando para o cordeiro que foi morto. Porque a solução que Deus deu foi o cordeiro. Deus olha para o cordeiro. Nós precisamos olhar para o cordeiro. Os céus olham para o cordeiro. Os 24 anciãos, os seres viventes, todos os anjos estão olhando para o cordeiro. Nós precisamos olhar para o cordeiro. Todos os dias precisamos olhar para o cordeiro. Todos os dias precisamos lembrar que ele morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. Apóstolo Paulo, ele gostava de enfatizar: fiel é aquele que
começou uma boa obra, Ele é fiel para completar o que Ele começou. Deus é fiel. O que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. O chamamento, Deus não esquece. Deus não esquece. Ele te chamou, Ele te comprou, Ele pagou um preço por você. Não foi qualquer preço. Eu vim escutando uma música que uma irmã lá da congregação em Jundiaí fez essa semana, e ela falou assim: Ele me comprou por inteiro, e eu não vou servi-lo pela metade. Do jeito que Ele me comprou por inteiro, eu vou servi-lo por inteiro. Irmãos, presta atenção. Eu não estou dizendo que não vai doer. Eu não estou dizendo que não vai ser fácil. Eu estou dizendo que a solução para nós é olhar para Jesus. Eu estou dizendo que nós temos a solução. Nós precisamos olhar para Jesus. Pedro estava dentro do barco, junto com os 12 discípulos, e vinha Jesus andando sobre as águas. Aí eles ficaram apavorados, ficaram com medo, ficaram ressabiados, e agora quem é, como que é, não é? E aí Jesus parou, olhou para eles e falou: Mestre, é o Senhor? Se é o Senhor mesmo, então diga que eu vá até ti. E Jesus olhou para Pedro e falou assim: vem. Pedro saiu do barco. Pedro andou sobre as águas e Pedro foi. Agora, por que Pedro afundou? Por que Pedro afundou? Porque ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as ondas. Ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para a força do vento. Ele parou de olhar para Jesus e começou a dar valor ao vento, à tempestade e às grandes ondas. Irmãos, quando nós paramos de olhar para Jesus, nós deixamos de andar sobre as águas. Quando nós mantemos os nossos olhos fixos em Jesus, nós vamos andando sobre as águas. Você talvez não tenha percebido quantas vezes Deus tomou você pela mão quando estava afundando e te fez andar sobre as águas. Andar sobre as águas é quebrar a ordem, a lei, é quebrar a ordem natural das coisas. O que é quebrar a ordem natural das coisas? Alguém me ofendeu e eu dou glória a Deus. Alguém pisou no meu calo e eu louvo a Jesus porque Ele me amou primeiro. Alguém me fez o mal e eu continuo olhando para Jesus. Então, o que está acontecendo? Eu estou andando sobre as águas. Isso é andar sobre as águas. Isso é reinar em Cristo. Ele nos constituiu como reis e sacerdotes para reinar. Irmãos, reinar é confiar que Deus está no trono. É confiar que Deus está no trono. Eu gosto muito dos Salmos 96, que fala sobre os rios levantarem as suas ondas, os rios esbravejarem, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que as grandes ondas. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que todas as outras coisas. O Senhor reina, está vestido de majestade. Então, o Senhor reina. Irmãos, vamos andar sobre as águas. Vamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Amém. Portanto, olha aqui o apóstolo escreve: portanto, nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir. Presta atenção, irmãos. A palavra de Deus não ignora a realidade que nós vivemos.
A palavra de Deus não ignora as lutas que nós passamos. A palavra de Deus não ignora que existem impedimentos. A palavra de Deus não ignora a realidade onde nós estamos vivendo. Presta bem atenção. Todos os versículos que nós estamos lendo aqui falam de uma realidade. Não ignora a realidade. Então ele está aqui, portanto. Ele está fazendo uma conclusão, depois dele ter falado sobre o ministério do Filho, o sangue do Filho, o ministério dos apóstolos, depois dele ter falado dos profetas, depois dele ter falado sobre a nova aliança, depois dele ter falado sobre o sacrifício perfeito, ele começa assim, portanto. Ele está concluindo, portanto, nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, irmãos, vamos nos desvencilhar, vamos jogar para trás tudo que for tipo de impedimento e vamos sair andando. É isso que ele está dizendo? Correndo. Corramos. Corramos é para correr. Não é para ficar andando devagarzinho, não é para correr. Correr o quê? A carreira que nos está proposta. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita de Deus. Está dizendo que Jesus não sofreu? Não, está dizendo que ele sofreu. Mas ele sofreu como? Olhando para a alegria que estava proposta. Jesus não estava olhando para a cruz. Jesus não estava olhando para o sofrimento da cruz. Jesus estava olhando além da cruz. Jesus estava olhando para o gozo que vinha depois da cruz. Jesus estava olhando para a alegria que viria depois de sofrer. Irmãos, estão entendendo? Jesus estava olhando para a alegria, para o gozo que lhe estava proposto. Jesus não deu valor à vergonha. Jesus não deu valor ao sofrimento. Pensa só, Jesus foi colocado pelado numa cruz. Suas vergonhas foram expostas. Ele não ligou para isso, mas ele suportou a cruz, olhando para o gozo que lhe estava proposto, olhando para a alegria. Assim, versículo 3, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Irmãos, sabe quando que a gente fica desanimado? Quando para de olhar para Jesus. A gente desanima quando para de pensar no sofrimento de Jesus por amor a nós. A gente fica achando que o nosso sofrimento é a coisa mais importante da nossa vida. Não é. A coisa mais importante da nossa vida é que Jesus morreu por nós. É que Jesus sofreu por nós. É que Jesus deu sua vida por nós. É que Jesus nos amou de tal maneira, assim como Deus se entregou em nosso lugar. Deus nos amou de tal maneira que deu seu bem mais precioso. Deus nos amou tanto que Ele deu Jesus para se entregar por nós. Muitas vezes, irmãos, nós nos amamos mais do que a obra de Jesus. Então eu queria exortar os irmãos a não deixar de considerar o sacrifício de Jesus. Eu queria exortá-los para que não parem de olhar para o sacrifício de Jesus. Eu queria exortá-los para que mantenham os seus olhos fixos em Jesus. Jesus morreu
para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Está entendendo o que eu estou falando? Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, nós vamos experimentar da vida de Jesus em abundância quando nós participamos dos seus sofrimentos, quando nós abraçamos os seus sofrimentos, quando nós consideramos mais o que ele fez do que o que nós estamos vivendo. Volto a dizer, eu não estou ignorando a dor, eu não estou ignorando a perseguição, eu não estou ignorando as coisas que muitas vezes acontecem conosco, mas nada disso tem maior valor do que o que Jesus fez na cruz. Amém? Eu gosto muito de lembrar, eu já pedi aqui, já cantamos uma vez, não estou pedindo para cantar hoje, mas eu gosto sempre de lembrar da música do Paulinho Vicente, que ele fala, né? Perdendo tudo. Perdendo tudo. Com amor e com alegria. Então, assim, olha, eu sei o que é perder. Já perdi muita coisa na minha vida. Desde a minha infância. Já vi minha casa encher de água várias vezes quando morava no Rio de Janeiro. E a gente perdia os móveis. Passei por situações muito difíceis na minha infância. Depois de tudo que nós passamos, eu disse, nossa, Deus estava lá. Deus estava lá. Sabe quando que a gente passou a enxergar que Deus estava lá? Quando nós paramos de olhar para trás e começamos a olhar para frente. Então nós começamos a enxergar, uau, Deus estava ali. Ah, Deus estava ali. Ah, Deus estava ali. Uau, isso faz toda a diferença. Perder um filho, oh meu Deus do céu, que coisa difícil. Nós perdemos nosso primeiro filho. Não foi fácil. Nasceu, durou 2 dias, pegou uma infecção no hospital, pegou uma infecção generalizada, foi terrível, foi muito ruim. Mas um médico olhou para mim, para Keila, e falou, vocês são muito novos. Segue a vida de vocês. Ele falou, como se ele tivesse falado, olha para frente. Daqui 3 meses, Keila grávida novamente. Segue a vida de vocês. Nós abraçamos o que o médico disse. Seguimos a nossa vida. Dali 3 meses, Keila estava grávida novamente. Nosso primeiro filho nasceu 20 de agosto. Nossa segunda filha nasceu 27 de agosto do ano seguinte. Nós temos aprendido essa lição de olhar para frente. Então, eu não estou falando para vocês de teoria. Não estou falando para vocês de uma historinha. Estou falando para vocês de algo que nós temos provado. Então, a palavra de Deus diz, provai e vede que o Senhor é bom. E o Senhor é bom. O Senhor é bom. E nós não podemos deixar de olhar para Jesus. Não podemos deixar de centralizar a obra de Jesus. Então, a melhor coisa, a maior coisa que nós podemos colocar diante de nós é quem é Jesus. É o que ele fez. Ele não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Então, nós precisamos ficar firmes no que a palavra de Deus diz. Podemos adorar Jesus? Podemos ficar em pé agora? Será que nós podemos adorar Jesus? Será que nós podemos nos regozijar em Cristo Jesus? Será que você pode adorar Jesus? Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a sua luta. Mas eu tenho convicção de uma coisa. A solução está em Cristo. A solução é Jesus. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu o pecado. Ele venceu o Satanás. Ele venceu o mundo. Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus venceu. Vamos adorar Jesus. Adora Jesus. Eu queria desafiar você a falar palavras de adoração. Por mais que você lembre o que você está passando,
Adore o Senhor acima do que você está vivendo. Adore, Senhor, eu estou vivendo isso, mas o Senhor é maior. Diga, Senhor, eu estou passando por tal coisa, mas o Senhor é maior. O Senhor é maior, o Senhor é melhor. O Senhor tem poder. Deus, Senhor, oh Jesus, maravilhoso Senhor, maravilhoso Jesus, Deus, Deus, Jesus, Jesus.